Hoje nós vamos conhecer mais uma obra da belíssima coleção Tesouros da Igreja, da nossa querida editora Santuário. Por isso nós estamos recebendo aqui no nosso programa hoje o padre Paulo Sérgio Carrara, que é autor do livro O Credo. Esse livro é um livro que faz parte dessa coleção bonita. O padre Carrara, assim conhecido, ele é mestre, doutor, pós-doutor em teologia e atualmente ele está como diretor do nosso Instituto São Paulo de Estudos Superiores, o ITESP, onde nós, missionários redentoristas e tantas outras congregações, temos a oportunidade de cursar teologia e tem outros cursos lá de formação. Padre Carrara, bem-vindo ao Bênção da Manhã, que alegria tê-lo aqui conosco e que nós possamos aprender um pouquinho mais sobre o credo, essa oração também tão bonita, essa profissão de fé daqueles que nos precederam, daqueles que foram sustentáculos da nossa fé. Gostaria que você contasse um pouquinho para nós como surgiu essa ideia de escrever um livro sobre o credo. Bom dia, irmão Marco Lucas, bom dia a você que nos acompanha pela TV Aparecida. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês, apresentando esse pequeno livro, o Credo, síntese da fé e da espiritualidade cristãs, que saiu pela editora Santuário, nessa coleção tão bonita, Tesouros da Fé. Pois é, o credo, ele é mais importante do que nós imaginamos. Em toda missa da qual participamos, nós rezamos o credo, nós professamos a nossa fé. E, na verdade, o nome correto do credo é símbolo, né? Símbolo da fé. E símbolo é uma palavra que vem do grego que significa reunião, agrupamento. O que faz o credo? O credo agrupa as verdades centrais da nossa fé cristã. E muitas vezes nós cristãos nos perguntamos, mas qual é o conteúdo da minha fé? Em que eu realmente creio? Evidentemente, a fé, ela é uma adesão, né? Uma adesão com todo o nosso ser, com a nossa inteligência, com o nosso interior, com a nossa afetividade a Jesus Cristo, Filho de Deus. Isso aqui é a fé, a nossa adesão existencial a Cristo. Mas Deus Pai, se revelou em Cristo e no Espírito. Isso é o fundamental. Nós, com a nossa fé, nós aderimos a uma revelação de Deus acontecida em Jesus Cristo e no Espírito. Mas essa fé tem também um conteúdo. Ao se revelar a nós em Cristo e no Espírito, o que Deus revela enquanto conteúdo da fé? É por isso que o credo, então, ele é tão importante, ele nasce no início da igreja, bem no começo, ele aparece nas formas batismais, porque nos batismos de adultos, aqueles que eram batizados faziam a sua profissão. Depois ele vai se aprimorando e se torna aí o credo, o texto que nós temos hoje, em duas versões, o símbolo apostólico mais antigo e o chamado niceno-constantinopolitano, que é o credo aí reformulado por esses dois concílios antigos da igreja. Então o credo eu acho que ele é muito importante porque ele sintetiza para nós a fé cristã. O que nós cremos? É aquilo que nós professamos no credo. Mas aquilo que nós professamos no credo, nas celebrações das quais participamos, nós temos que explicar aquele conteúdo, né? Uhum. O que o credo diz? O que o credo nos conta? E há muitos comentários ao credo. Inclusive no Catecismo da Igreja Católica, há um belíssimo comentário ao credo. Grandes teólogos da Igreja comentaram o credo. Por exemplo, o próprio Bento XVI, ainda como jovem teólogo, escreveu um maravilhoso livro, Introdução ao Cristianismo, que é um dos mais belos comentários ao credo. Mas esse pequeno comentário ao credo surgiu com o desejo de traduzir a rica teologia que o credo nos traz, uma linguagem mais simples, mais acessível, que todos possam compreender.
Então, a ideia do livro surgiu realmente desse desejo de explicar de maneira simples, acessível, o conteúdo do credo. Porque se você pega o livro do Ratzinger, maravilhoso, mas é uma linguagem muito erudita, teológica. O catecismo também tem um comentário muito amplo, muito bem feito, mas também ainda é um pouco difícil. Aqui nós tivemos o desejo de falar na linguagem mais simples possível do conteúdo maravilhoso aí dessa oração, dessa profissão de fé que todos nós repetimos, né, em cada missa que vamos. Exato, porque às vezes corremos o risco de rezar, mas rezar ali de uma forma tão automática, monótona e não Sim, claro. entender, né? Não ir deixando isso entrar dentro da própria realidade nossa enquanto cristãos. Como o credo pode nos ajudar, então, a conhecer também melhor a doutrina da Igreja Católica, a nossa profissão de fé? É interessante que o credo não só traz afirmações de fé, o credo nos conta a história da salvação, dentro de um gênero literário específico, né, que é aí profissão, confissão, porque o credo nos fala, começa, né, nos falando de Deus que tudo cria o ser humano, cria o mundo, né? O credo nos fala desse Deus que envia o seu Filho Jesus Cristo no seio de Maria Virgem. O credo nos fala de Jesus que se encarna para a nossa salvação, de Jesus que envia o Espírito Santo para a nossa santificação. O credo nos fala aí da Igreja como sacramento de salvação, esse lugar onde a graça de Cristo está disponível, né, para todos os seres humanos. O credo nos fala da remissão dos pecados, da vida eterna. Então veja, o credo conta toda a história da salvação, porque começa lá na criação, quando Deus cria o ser humano, a sua imagem e semelhança, e termina na eternidade, ou seja, ele começa na imagem formada por Deus e termina na imagem consumada na eternidade. E o credo nos traz o essencial. Por exemplo, no credo nós professamos nossa fé num Deus que é trino, 3 pessoas numa comunhão amorosa, como diz o credo, né? Três pessoas, uma mesma natureza, uma mesma substância. E nós cristãos professamos a nossa fé num Deus que é uma comunhão trinitária. Então o credo fala do Pai, então aí nós vamos explicar, mas por que nós podemos chamar Deus de Pai? Por que o credo chama Deus de Pai? Ora, o próprio Jesus se dirigiu assim a Deus. Jesus chamava Deus de Abba, Pai, Pai querido. Depois o credo fala de Jesus que se encarnou para a nossa salvação. Então quem é Jesus? O credo vai dizer que ele é o Filho de Deus. Mas em que sentido Jesus é o Filho de Deus? Como é que nós podemos saber isso? Evidentemente, nós o sabemos a partir da Sagrada Escritura, que é a revelação de Deus posta por escrito, e também o sabemos a partir dos documentos da Igreja. E Jesus envia o Espírito Santo. E a figura do Espírito Santo? O que nós podemos dizer dela a partir, então, da Sagrada Escritura e da tradição da Igreja? O que é a Igreja? O que é a vida eterna? Só que, evidentemente, claro, nesse comentário, nós tentamos mostrar o significado existencial dessas verdades para a nossa vida cotidiana. Então, não se trata só de assimilar um conteúdo, nós tentamos mostrar as consequências desse conteúdo tão rico da nossa fé para a nossa vida cotidiana, para as nossas relações, para a nossa relação com Deus. Então, depois de cada explicação, de cada artigo do credo, existe ali uma pequena reflexão que procura trazer aquela verdade para a nossa vida. Porque, claro, o que está no credo tem que ter um significado para a nossa vida. É para melhorar a nossa vida cristã, a nossa adesão a Jesus Cristo, a nossa adesão ao Evangelho e a nossa vida concreta, onde nós realmente praticamos
aquilo que somos, a nossa identidade cristã, filhos de Deus no Filho que é Jesus. Podemos dizer então que esse livro vai trazer tudo isso para nós, de modo exemplificado, tudo que está na oração do credo, mas como essa realidade, que é atemporal, pode ser vivenciada no temporal, né? No temporal. É uma resposta exatamente para hoje. Que legal, que bacana. Padre, assim, qual é a principal mensagem que o credo nos traz? Assim, o protagonista dessa história que o credo nos conta é Jesus Cristo. Então, assim, o centro ali é Jesus, porque ele é o centro da história da salvação. Ele é o Verbo de Deus, ele é o Filho de Deus, gerado por Deus desde toda a eternidade e gerado para nós através de Maria Virgem. Então, nós também comentamos a virgindade de Maria, porque esse é um artigo do credo. E Jesus, por sua vida, morte e ressurreição, sua entrega ao Pai na cruz, ele nos salva, ou seja, ele possibilita a nossa comunhão com o Pai e a nossa comunhão com os irmãos, inclusive nos redimindo, perdoando os nossos pecados, e nos envia o Espírito Santo. O Espírito Santo é o grande dom de Jesus ressuscitado. Poderíamos dizer que é através do Espírito Santo que Jesus permanece vivo entre nós, dentro de nós, entre nós, nos sacramentos da Igreja. Então a mensagem central é sobre Jesus Cristo, aquele a quem nós aderimos pela fé. Aderimos não só com a nossa inteligência, mas com o nosso coração, com a nossa afetividade, com tudo aquilo que somos. Então o credo, ele deseja isso. Se eu assimilo a mensagem do credo, por isso que eu disse que o credo sintetiza a fé cristã, porque traz as verdades de fé, mas o credo também sintetiza a espiritualidade cristã. A espiritualidade cristã é a dimensão existencial da fé. Então o credo nos diz também, por assim dizer, o que devemos fazer enquanto cristãos. O Papa Francisco tem insistido muito na dimensão prática da existência cristã. O Papa tem uma visão prática. Ser cristão é fazer o bem a todos, sempre. É concretizar o bem. Então o Papa, ele nos propõe um cristianismo que não é feito só de intenções e que não é feito só de afirmação de verdades. É isso também. Mas o cristianismo é aquilo que eu faço no meu cotidiano. Sobretudo, é a caridade de que eu sou capaz, é a caridade desinteressada, mormente dirigida aos mais abandonados. Então, o credo, assim, ele nos mostra aquilo em que devemos crer e também aquilo que devemos fazer. Porque se o credo diz que Jesus é o Filho de Deus, e que nós, em Jesus, somos filhos do mesmo Pai de Jesus, que é Deus, pelo Espírito Santo, e que nós somos irmãos, ao mesmo tempo está mostrando qual é a nossa ética. Nós devemos viver como irmãos. Quer dizer, a igreja é uma fraternidade, o mundo deveria ser uma grande fraternidade. O Papa tem um texto maravilhoso, Fratelli Tutti, uma encíclica. Então, na vida cotidiana, ser cristão é ser irmão de todos, né? Exato. É me comportar como irmão de todos. Então, o credo, ele tem uma mensagem teórica, porque ele resume o conteúdo essencial da fé cristã católica, mas ele tem uma dimensão prática, que eu acho que nos ajuda muito. Sem dúvida alguma. Padre Carrara, se a gente pudesse, a gente ficaria aqui conversando, né? É tão bom ouvi-lo também, né? Você sempre com essa forma didática de expressar, é o jeitão professor mesmo, né? Mas, gente, se você gostou desse conteúdo, se você quer conhecer mais, é importante que a gente conheça, porque é a nossa fé que está aqui explicitada, explicada, e a gente só vai amar a nossa igreja, a gente vai se empenhar em viver o projeto de Jesus Cristo, encarnando na nossa realidade de hoje, conhecendo a nossa fé. Então, se você se interessou, se você quer aprender mais sobre a nossa fé católica, não deixe de ter esse livro. Entre em contato conosco, editorasantuario.com.br, procure lá por Credo e vai aparecer o livro do Padre.
e aí você vai poder adquiri-lo. Vindo a Aparecida, também nas livrarias Santuário, não deixe de adquirir esse livro e nas melhores livrarias católicas do Brasil. Se não tem na sua livraria católica aí da sua cidade, peça, porque nós temos grandes parceiros. O importante é que a gente invista na nossa fé, a gente conheça mais Jesus Cristo e, consequentemente, vamos amá-lo mais. Amando Cristo, nós estaremos também amando os nossos irmãos e fazendo com que o reino de Deus seja construído. Não é isso mesmo, Dani? É isso mesmo.